Bom, meninas, quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canal, não é mesmo? Pois então, semana foi um pouquinho movimentada e hoje eu tava lá no Instagram falando o quanto eu tava feliz, né, da minha alimentação saudável, de estar fazendo exercício e tal. E aí eu relembrei algumas situações de São Paulo e me senti inspirada para contar para vocês, para compartilhar com vocês o meu processo de morar em São Paulo, como que eu consegui morar em São Paulo, de que jeito que eu morei em São Paulo, como foi minha experiência lá, se eu faria tudo de novo, se eu me arrependi, se eu faria alguma coisa diferente. Eu acho que muitas pessoas têm esse sonho de morar em São Paulo e eu acho que esse vídeo também é para vocês me conhecerem um pouquinho, conhecer a minha forma de pensar de acordo com as experiências que eu vivo. E também, quem sabe, inspirar coragem aí em vocês, porque eu acho que a vida, ela é para ser vivida, né? Ela não é sobre ficar dentro de quatro paredes, esperando a hora da morte, né? Esperando a morte chegar. Eu acho que tem tanta coisa legal pra gente viver, pra gente conhecer. E na nossa cabeça, a gente acha que é muito difícil fazer algumas coisas. Mas às vezes existem outros caminhos, outras formas da gente fazer que a gente desconhece. Então, eu morei em São Paulo de um jeito que eu jamais imaginaria que eu poderia morar, assim, de um jeito muito estranho, muito diferente, assim, que realmente me deu muito medo, muito frio na barriga, mas a gente foi com medo e com frio na barriga mesmo, e compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre mim, porque eu gosto de praticar, de viver autoconhecimento na prática. Eu não sou muito da teoria, eu gosto de fazer, ver como é, mudar de ideia se for preciso, parar no meio do caminho. Então eu sou essa pessoa, né, dos experimentos. E, e quem sabe isso possa também trazer alguma inspiração, um pouquinho de coragem ou abrir um pouquinho a mente de vocês sobre algumas coisas, certo? Então vamos lá. E também para deixar registrado aqui com todo o meu coração essa experiência que eu amo, é uma das experiências mais importantes da minha vida, uma das experiências mais transformadoras da minha vida, e eu acho que a experiência de autoconhecimento na prática também mais significativa que eu tive foi essa de realmente morar em São Paulo, tá? Bom, eu sempre tive uma paixão que eu não sei explicar pra vocês, de São Paulo. Alguns anos atrás, quando o meu marido atual, ele já foi meu marido lá quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 40 anos, a gente se reencontrou depois de 14 anos separados. Mas lá atrás, quando a gente teve a nossa filha, já contei aqui no canal, né? Nossa filha faleceu quando ela tinha 1 aninho, tem essa história aqui pra vocês também. Eu era sacoleira. Quando eu engravidei, eu trabalhava numa lotérica vendendo bolão. Mas depois eu fui inventando coisa, né? Porque eu sou empreendedora de alma, assim. Eu comprava coisa, vendia prata, vendia lingerie, fazia cesta de presente, tudo que eu inventava eu vendia. E nessa época eu tinha muito essa coisa, não quero vender coisa e tal. E tinha uns ônibus de lojista que fazia bate e volta em São Paulo. Que eles pegavam você num ponto, chegava em São Paulo, pegavam à noite, chegava em São Paulo de manhã, fazia compra lá no Brás, lá na 25 e tal, e final do dia voltava e você chegava na sua cidade de manhã. Eu sou de Santa Catarina. E nessa época que a gente tinha a nossa filha, o Alex, meu marido atual, que era meu marido na época, ficou com a nossa filha e eu fui para São Paulo nesse ônibus de bate e volta comprar bolsa, comprar relógio, comprar várias coisas para vender. E eu me apaixonei por aquele vucu-vucu, aquela coisa do Brás, eu não sei dizer. E sempre que eu faço coisas sozinha, eu gosto muito de fazer coisas sozinha. Então eu sempre gostei de ir pra praia sozinha, já fui muito pro cinema sozinha. Agora eu já vivi essa experiência em São Paulo, né, de morar sozinha, viajar sozinha. Então eu sempre gostei muito porque me deixa muito confiante. Toda vez que eu faço alguma coisa sozinha, é como se o meu músculo da autoconfiança se movimentasse e eu me sentisse bem, né? Me sentisse melhor, apesar do desconforto que era. E aí, eu cheguei lá sozinha, claro que com as pessoas que compravam, mas eu não conhecia as pessoas. Foi tão legal, assim, eu fiquei tão encantada. E aquilo ali, eu acho que despertou uma coisa com São Paulo. Não foi desde aquele momento que eu decidi morar em São Paulo, mas essa foi a minha primeira experiência de ir até a São Paulo.
Eu não tenho parentes em São Paulo, eu não tenho amigas em São Paulo, né? E nessa época eu tava muito longe de aprender autoconhecimento, não sabia nada sobre lei da atração, cocriação da realidade, nada dessas coisas, tá? Depois disso, nossa filha faleceu, a gente se separou, eu casei de novo, tive 2 filhas, casei de noiva, lua de mel, tudo bonitinho, passei pela separação e fiquei com as crianças. Depois da separação, é que começou esse processo de autoconhecimento, né? Que é o conhecimento da gente, de entender quem a gente é, né? E ali, naquele começo de autoconhecimento, eu aprendi que muitas das coisas que a gente busca porque a gente aprendeu que aquilo ali é o certo, né? Porque a mãe falou, a avó falou, a sociedade diz que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa própria, você tem que ter um casamento, você tem que ter anos de casamento. E aí ali eu comecei a perceber que eu estava correndo atrás do vento, que todas aquelas coisas que eu aprendi, que eu deveria buscar, tipo casa própria, carro, nananã, não era bem o que eu queria, tipo, né, faculdade, não que eu faço faculdade hoje, mas não com esse intuito de ter um canudo, dizer que eu tenho uma faculdade, não é por aí. E ali, nesse processo, eu comecei a parar de cuidar da vida dos outros e comecei a mergulhar dentro de mim, entender o que eu realmente queria, né? Tirando tudo que eu aprendi que é certo, o que é certo pra mim? O que eu quero viver? Será que eu quero mesmo casa própria? Será que eu quero mesmo ter carro? Será que eu quero mesmo fazer faculdade? Será que eu quero mesmo me formar e ter uma profissão, essa profissão X ou Y? E aí eu comecei nesses questionamentos de autoconhecimento. E ali eu também comecei a consumir aqueles conteúdos de lei da atração, física quântica, cocriação da realidade, que você pode criar sua realidade e tal, porque até então eu achava que a vida era assim mesmo. Que era assim mesmo ter dívida, que era normal trabalhar para se divertir só final de semana, que todo mundo trabalha, que todo mundo tem carteira assinada. E ali eu comecei a ver que eu podia, com as minhas escolhas, criar a vida que eu quisesse. Que eu não precisava seguir uma manada, que não era assim mesmo como a gente tinha aprendido. Beleza! À medida que eu ia consumindo esse conteúdo, eu comecei a refletir. O que eu quero? Qual é a vida que me realiza? Aí eu pensei, vou ter uma casa própria, mas eu nem sei direito qual é a cidade que eu gostaria de morar. Porque até então eu não parava para pensar que eu poderia escolher qual era a cidade que eu gostaria de morar. O que precisava ter nessa cidade. E ali nesse processo de autoconhecimento eu identifiquei, nossa, eu gosto de praia. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher ir pra praia no meio da semana, que é quando a praia tá mais vazia, ir no cinema no meio da semana e tal. E ali eu comecei a aprender sobre marketing digital e comecei a construir essa vida com um pouco mais de liberdade. E na medida que eu ia construindo essa vida e praticando esse autoconhecimento, veio uma coisa com São Paulo. Comecei a assistir alguns vlogs de algumas meninas na Avenida Paulista, passeando em vários lugares, no shopping e tal. E aí aquele fogo daquela cidade começou a se acender dentro de mim. E aí eu pensei, nossa, essa cidade deve ser muito legal. E aí eu ouvia também que era uma cidade de oportunidades, que é uma cidade de trabalho. E os meus olhos, assim, tipo, brilhavam, porque lá tinha muito, tudo lá era muito grande. Então, na minha cidade, por exemplo, né, a rodoviária, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, a rodoviária, tipo, em 5 minutos você vai de uma ponta pra rodoviária a outra. Lá em São Paulo, a rodoviária tem escada rolante e sabe, é tudo muito grande, os shoppings são enormes e tem um monte de coisas para se fazer. E eu sou essa pessoa que gosto de explorar, que gosto de conhecer, que gosto de viver as coisas na prática. Eu não gosto de viver, eu não sou a pessoa que fica na arquibancada e que gosta de ver as pessoas jogar. Eu sou a pessoa que eu gosto de estar em campo. Eu sou a pessoa que eu gosto de fazer as coisas, de viver as coisas. Eu não gosto só de ficar olhando as pessoas fazerem. Só que, claro, não tinha dinheiro, não tinha condição. Tava ali saindo de uma dívida de 50 mil reais. 2 anos sem comprar nenhuma rasteirinha para conseguir pagar, mudando de fato os meus comportamentos para criar uma vida diferente daquilo que eu estava acostumada a viver. Mas foi nesse período de começo de autoconhecimento que eu comecei a sonhar com a ideia de morar em São Paulo. E aí eu percebi também que eu gostava muito da ideia de morar numa cidade, olha o contraste, né?
que tudo fosse perto, de morar no centro, onde eu pudesse fazer as coisas de pé, que eu pudesse viver as coisas de pé. E eu tinha uma coisa com Balneário Camboriú. Sempre que chegava final de semana, mesmo eu morando em Itajaí, eu gostava de vir para Balneário. Nessa época ainda existia revista, muito forte revista, porque não tinha internet. E eu alugava uma cadeirinha em Balneário Camboriú e eu ficava aqui na praia lendo minha revistinha sozinha. Depois eu voltava para minha cidade, encontrava com as minhas amigas. Então eu já tinha esse hábito de vir para Balneário, mas eu sempre dizia, Balneário para morar não, eu gosto de Balneário para vir de vez em quando. Só que o tempo foi passando e eu comecei a ver Balneário Camboriú com outros olhos e comecei a achar como seria bom um estilo de vida em Balneário. Você pode ir para a praia caminhando, voltar caminhando, o shopping é perto, tudo era perto. E aí eu percebi que o meu coração, que eu, Daniela, comecei a despertar esse desejo de morar, de viver a experiência de morar nesses dois lugares, em Balneário Camboriú, em São Paulo. E eu me lembro que eu fazia stories, eu já morava em Camboriú, e eu achava que logo eu ia vir morar em Balneário, eu achava que eu moraria em Balneário antes de morar em São Paulo. Eu dizia pra minha seguidora, gente, um dia eu vou pra São Paulo, um dia eu vou morar em São Paulo. E aí elas diziam, vem, 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 vem e tal. E aí o que aconteceu? Quando chegou em 2021, em abril de 2021, março ou abril de 2021, eu e o pai das minhas filhas e as minhas filhas começamos a ter a conversa sobre a possibilidade da troca de guarda. A Carol, desde muito pequena, a gente se separou, ela tinha 2 anos mais ou menos, ela sempre falava de morar com o pai, esse desejo que ela tinha de morar com o pai. A Sophie não era tanto, né? E nesse período ali, a gente começou a trazer essas possibilidades, essa conversa. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre isso, sobre a troca de guarda, sobre pagar a pensão para minhas filhas. Enfim, tudo isso foi feito judicialmente, foi feito um processo, não foi feito de qualquer jeito, né? Então a gente começou com essa possibilidade de levantar esse desejo da Carole, olhar para os confortos e desconfortos da Sophie, dessa mudança, já que o pai delas também mora em outra cidade. E nesse momento da vida, eu vivia integralmente eu e as minhas filhas em casa. Então, quando eu me separei, a Sophie tinha 4 meses. Nesse ano, a Sophie ia fazer 7 anos em julho. Então, a gente estava ali nesse movimento, só nós três, já há uns 6 anos e meio, mais ou menos, morando só nós três. E fazendo todo esse processo. E continuei com esse sonho, a gente morava já em Camboriú, que é do lado de Balneário Camboriú, a gente vinha muito para Balneário, né? Nossa vida era bastante aqui em Balneário. E aí, chegamos no acordo, ok, vamos fazer a troca de guarda, vamos mudar então, a partir de julho, então elas iam morar com o pai. E aí, ao invés dele pegar elas a cada 12 dias, que ele via elas no final de semana sim, no final de semana não, eu passei a fazer isso, né? Pegar elas um final de semana sim, um final de semana não. E nas férias, exatamente como era, a gente só inverteu os papéis. Ele fica metade das férias com ele, metade das férias comigo, porque isso já era assim, tanto as férias de julho quanto as férias de dezembro. E daí, quando a gente começou a fazer essa transição, eu falei, bom, vai se abrir um espaço muito grande na minha vida, porque querendo ou não, quando a gente tá com filhos, né, é uma rotina. Morar em São Paulo com as minhas filhas não era uma possibilidade, porque tinha essa questão da presença do pai, que eu acho super importante. E aí, tipo assim, comida, lavar roupa, ensinar a fazer tarefa, assistir filme juntas, jogar Uno. Então tinha uma rotina ali que aquilo ali não passava na minha cabeça. Mas quando a gente começou a fazer essa transição, eu vi, nossa, talvez agora seja uma possibilidade de eu ir para São Paulo e viver essa realização desse sonho de morar em São Paulo. Mas até então eu achava que para mim morar em São Paulo eu tinha que procurar um apartamento, alugar pela imobiliária, fazer um contrato e todas essas coisas todas aí. E eu comecei a assistir vídeos sobre São Paulo, comecei a levantar possibilidades e aí descobri um tal de um aplicativo que se chama Airbnb, que eu uso bastante, inclusive, quando eu quero ir para outro lugar, quando a gente viaja, a gente gosta de usar o Airbnb, que é um aplicativo que tem vários apartamentos prontos para morar, para ficar o tempo que você quiser, 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, e aí você faz a reserva ali, escolhe o apartamento, tem vários feedbacks das pessoas. Alguns têm ar-condicionado ou não tem, máquina de lavar ou não, mas tem chuveiro, tem cama, tem prato, tem xícara, copo, geladeira, fogão, tudo que você precisa para viver ali, você tem.
E aí eu comecei a ver ali, e quem sabe se eu for para São Paulo e alugar esses apartamentos por aplicativo, porque daí você paga ali os dias que você quer ficar naquele apartamento. E eu poderia, cada semana, ficar num lugar diferente. Aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Em abril, maio, o negócio começou, batemos o martelo, em julho elas vão fazer a troca de escola, ele morava em outra cidade e tal. Aí foi onde eu decidi, bom, então eu vou pra São Paulo. Vou pra São Paulo e aí eu venho a cada 12 dias pra Santa Catarina, procuro uma casa pra ficar com as minhas filhas no meu final de semana, fico o final de semana com elas, levo elas pra casa do pai, volto pra São Paulo, olha o rolê. Fico 10, 12 dias em São Paulo, venho pra Santa Catarina, reservo uma casa, fico com elas nessa casa. Claro que eu não tinha casa ainda definida pra alugar, porque eu precisava procurar uma casa pelo aplicativo na cidade delas, né? Em São Paulo já tinha bastante opções, assim. Tá fechando o tempo, mas eu acho que tá bom aqui pra vocês ainda. Aí eu decidi, nossa, vai ser uma vida muito diferente, né? Por quê? Porque eu morava numa casa com mais de 20 plantas, a gente tinha um gato, uma rede na varanda, eu fazia exercício, preparava, nessa época eu já tava vegetariana, hoje eu não sou mais, mas não sei, quando eu decidi passar um tempo sem carne, fazia comida pra elas, depois fazia minha comida separada pra mim sem carne, pesava comida, fazia exercício em casa todos os dias, porque a gente tinha coisa da pandemia e tal. Elas ficavam em casa direto comigo por conta dessa questão da pandemia e tal. E aí era um estilo de vida normal ali, né? Só que o meu apartamento era alugado pela imobiliária, 2 anos a gente já tava morando nesse apartamento, e eu disse, bom, eu vou fazer isso, eu vou vender todos os meus móveis, vou vender todos os móveis da casa, vou vender tudo, vou comprar uma mala média, que tem a mala pequenininha de bordo, tem a mala média e a mala grande. Vou procurar uma mala média, eu já era bem minimalista na época, não tinha um guarda-roupa cheio. Vou botar as coisas numa mala, vou alugar um apartamento para a primeira semana, né, 2 semanas ali, e vou para São Paulo com uma mala e vou alugando os apartamentos e vou gravando, e isso pode ser um conteúdo pro meu canal, porque eu já trabalhava com internet, tinha tido vários canais, então eu já vivia totalmente de internet. Então viver de internet dá essa liberdade da gente poder trabalhar de qualquer lugar, né? Eu não precisava de um lugar fixo, eu só precisava de um lugar que tivesse internet para eu subir os meus vídeos e por aí vai. E aí eu comecei o processo de venda das coisas. E minhas filhas ficaram muito felizes, porque uma coisa que eu ensinei para elas foi que nós somos uma família. E quando uma realiza um sonho, de repente vai ter momentos da vida que uma vai estar realizando um sonho e as outras não. E a nossa obrigação enquanto família é ficar feliz por aquela que está realizando aquele sonho. Então a gente tinha muito isso, assim, ensinei isso, porque eu e minhas irmãs, a gente cresceu meio que com uma rivalidade, e eu queria muito que as minhas filhas fossem unidas, eu queria muito trazer esse sentimento de família pra gente, né? Então elas estavam animadas, porque elas me viam assistindo os vlogs de São Paulo, vendo as pessoas viver São Paulo, e quando eu decidi que eu ia, nossa, elas ficaram muito felizes. E eu também estava feliz de certa forma, porque elas também queriam viver essa experiência com o pai. Então a gente estava passando por uma mudança muito grande. Então eu comecei a vender aquilo que a gente não usava tanto, né? Vendi coisas que eu achei que eu nem ia conseguir, comecei a bater foto dos móveis, do rack, da televisão, até das plantas, e botei naquele aplicativo da OLX. Eu acho que é assim que fala, um roxinho lá, OLX. E comecei, meus livros, porque eu tinha muito livro, não tinha como eu carregar todos aqueles livros na minha mala, né? Aí fiz foto dos livros, aí fui vendendo os livros, fui vendendo algumas coisas de casa, fui vendendo panela que eu não usava, fui vendendo algumas coisas assim que a gente não usava muito no dia a dia. E quando chegou em julho, dia 2 de julho foi o dia que elas foram, nossa, esse dia acho que foi o dia que eu mais esperei na minha vida, até hoje eu me emociono um pouco, assim, foi o dia que elas realmente, assim, pegaram todas as coisas delas, roupas, assim, e foram morar com o pai. E aí, eu já tava com a data marcada, que eu ia pra São Paulo no dia 7. Em julho, a Sofia fez 7 anos.
E quando elas foram, só tinha um colchão. Aí a gente começou a comprar comida pronta e tal, nas últimas semanas ali. E por último ficou ali colchão e cobertas, né? Ali no apartamento, que daí eu deixei um colchãozinho de solteiro, que era delas, a minha cama eu já tinha vendido. Já tinha vendido sofá, já tinha vendido TV, já tinha vendido um monte de coisas. E aí no dia 7 de julho, eu peguei a minha malinha, fui pra rodoviária, não fui de avião. Fui pra rodoviária em Balneário Camboriú e embarquei e cheguei em São Paulo no dia 8 de julho, de manhã cedo. Eu aluguei o apartamento pelo aplicativo, só que eu só podia entrar no apartamento a partir das 2 horas da tarde. E eu cheguei na rodoviária de São Paulo, acho que era umas 6h30. Quando eu cheguei naquela rodoviária de São Paulo, eu falei, meu Deus. Eu acho que daí caiu a ficha, assim, porque eu já tinha entregue meu apartamento pra imobiliária, porque o contrato também vencia em julho. Então eu tava 2 anos ali, tinha entregue o apartamento pra imobiliária. As minhas filhas tinham ido pra casa do pai e eu não tinha mais uma base, eu não tinha mais pra onde voltar. Eu não tinha uma casa mais, eu não tinha um lugar. Caso não desse certo, eu vou voltar. Voltar pra onde? Eu não tinha esse lugar fixo pra voltar. E aí quando eu cheguei em São Paulo, aquela rodoviária enorme, que eu nem sabia onde saía, por onde descia, onde que pegava o Uber, como que fazia, eu não sabia nada. Não tinha ninguém me esperando, não tinha familiar, não tinha amigas, não tinha nada. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu peguei a minha mala, procurei um lugar pra onde pegava o Uber e pensei assim, eu acho que eu vou lá pro Brás. Só que a minha visão de Brás era uma visão de ir lá atrás, assim, sabe? Com ônibus de lojista, aquela experiência que eu tive. E aí pensa, eu com uma mala lá no Brás, aquele vucu-vucu, assim, era muita gente. E aí eu parei lá no Brás e falei, meu Deus. Peguei minha malinha e fui, achei um café, sentei lá. Nessa época eu tava no Instagram, porque depois eu saí do Instagram. E eu disse, Daniela, sua louca, minha filha, agora tu tem que fazer isso aqui dar certo. Chamei o Uber, fiquei lá no Brás, rodando com a minha malinha, né? Priorizei andar nesses shoppings que tem lá, né? Do que andar na estrada mesmo, porque, né? Chamei o Uber quando deu 1h30 mais ou menos pra ir pra esse apartamento que eu tinha reservado pelo aplicativo, que eu nunca tinha vivido a experiência também de reservar apartamento pelo aplicativo. Aí o cara do Uber assim, e aí veio passear? Aí eu falei, não, vim pra morar. Aí ele assim, ai que legal, você tem parente aqui? Eu falei, não. Ele assim, tem amigos? Não. Ele assim, tá, mas o que tu veio fazer aqui? Eu falei, eu vim conhecer São Paulo, viver a experiência em São Paulo. Aí ele assim, você vai morar onde? Eu vou morar em vários lugares, eu vou morar em aplicativo de Airbnb. Aí ele olhou pra trás assim, ele assim, como assim? Tipo, o que tu faz? Aí ele assim, eu falei assim, eu sou criadora de conteúdo pela internet e decidi viver essa experiência. Aí ele assim, quanto tempo você se deu pra fazer essa experiência dar certo? Eu falei, como assim? Ele assim, tá, tipo, se der 3 meses, se nada dar certo, eu volto. Eu falei, mas eu não tenho pra onde voltar. Porque eu entreguei meu apartamento, que eu morava em Santa Catarina, entreguei tudo, eu não tenho, tipo, se nada der certo, não tem plano B, tipo, tem que dar certo, eu falei pra ele. Ele assim, meu Deus do céu, que loucura. Eu falei, pois é, né, que loucura, mas agora não dá pra pensar mais na vida que passou, agora é pra frente que se anda. Aí eu peguei, ele me deixou lá nesse apartamento que eu fui, cheguei lá, tava tudo certinho, tipo, alguns apartamentos têm fechadura eletrônica, eles te dão uma senha quando você vai chegando perto, alguns têm alguém pra te receber, a maioria que eu fiquei tinha fechadura eletrônica, né? E aí eu entrei, o apartamento era a coisa mais linda. Eu me lembro que nessa época eu ainda tava gravando, né? E era um apartamento bem Pinterest, tinha uma parede muito bem decorada, tinha rede. Era muito lindo aquele apartamento. E aí quando eu cheguei nesse apartamento, eu falei, meu Deus do céu, como que faz? Foi na República, a maioria dos lugares que eu fiquei em São Paulo foi ali na parte, ali na região central. E aí eu saí pra conhecer ali a região, ali foi uma região ali, uma rua estranha ali que eu fiquei de São Paulo. E eu falei, meu Deus, e agora? O que que faz? Aonde vai e tal? Eu percebi que eu fiquei um pouco ainda resistente a sair na rua.
Aí acho que eu fiquei uma semana ou 3, 4 dias nesse apartamento e fui para um outro apartamento, esse eu já gostei mais, que foi perto do metrô Estação da Luz. Eu acho que é a Estação da Luz que fala. E aí o apartamento era lindo, esse também tinha fechadura eletrônica, era um prédio que tinha piscina, era uma kitnet. Eu me lembro ainda que eu fiz tudo pela minha kitnet de São Paulo. Decorada com branco e vermelho, era tudo no mesmo ambiente, era cama de casal, aí tinha o chuveiro, mas era tudo muito lindo, assim. Aquele ali foi o que eu mais me identifiquei, até quis voltar outras vezes pra ele. E aí, quando eu descia, tinha aquele contraste de pessoas dormindo na rua, moradores de rua, muitos moradores de rua ali. E quando eu entrava pra dentro do apartamento, era aquela coisa mais linda, os móveis lindos, chuveiro lindo, tudo lindo. E era isso. Aí, eu comecei a pesquisar. Eu disse, gente, como que pega metrô? Nunca tinha pego metrô na vida, nunca tinha entrado numa estação de metrô, eu não sabia absolutamente nada. E aí eu vi que tinha um metrô do outro lado da rua, ali do apartamento que eu tava. Vi que tinha um mercadinho ali perto. E aí eu comecei a sair de dentro do apartamento. E fui pegar o metrô ali pela primeira vez na Estação da Luz. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus. E aí tinha um mapa ali do metrô, né? E eu falei, gente, eu não entendo nada. Esse azul, esse vermelho, esse verde, pra onde que vai? E era muito difícil, assim, pra minha cabeça entender. Porque na minha cidade não tinha metrô, né? Tinha ônibus e, como eu falei, a rodoviária era muito pequena. E ali foi um processo de aprender algo novo numa cidade que eu não conhecia ninguém, numa cidade que eu tinha que me virar, numa cidade que os jornais falavam que era uma cidade realmente muito perigosa. E realmente aquele impacto de morador de rua, de muros pichados e prédios muito pichados. Então tem um lado de São Paulo que é muito feio, concreto, que é muito concreto, que é muito desleixado. Mas tem um outro lado, tem outras coisas que a gente só vai encontrar e só vai viver em São Paulo. E aí eu tinha uma lista de coisas que eu queria viver em São Paulo, que eu criei antes de realizar o sonho de morar em São Paulo. Então tinha o Museu das Artes que eu queria conhecer, tinha várias coisas. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu saí, eu fiz vlog na rua, com o celular na mão. E a minha seguidora começaram a falar, Dani, pelo amor de Deus, é muito perigoso aqui, não anda com o celular na rua, que não sei o que e tal. E aquilo ali me deixou com um pouco de medo. E eu me lembro que eu fiquei uns 2 dias no apartamento, só saía pra ir no mercadinho ali embaixo, comprar as frutinhas, as coisas que eu comia, que eu consegui manter uma alimentação bem saudável em São Paulo todo esse período. Aí eu entrava pro apartamento e aí eu gravava os vídeos, porque eu tinha um canal e tinha uma sala de reunião nesse apartamento que eu morava. Então eu descia, gravava os vídeos, editava os vídeos, tinha uma rotina de trabalho normal. Eu fui pra morar lá, então morar e trabalhar, né? Então eu gravava, subia os vídeos e tal. Foi na época que eu lancei o Empresárias da Criação, que as pessoas começaram a pedir, Dani, como que trabalha com o YouTube, como que trabalha com a internet, quero aprender contigo, todo canal que tu queria dar certo, todo projeto que tu faz dá bom, como que tu faz, né? Então fiquei gravando o curso, gravando conteúdo pro YouTube e com uma lista ali de coisas pra conhecer em São Paulo. Mas aí eu fiquei com um pouco de medo. E aí eu pensei, bom, o medo, ele vai paralisar a gente, porque quando a gente sente medo, a gente recua, né? Porque quando a gente recua, o medo tá dominando a gente. Mas, quando a gente enfrenta o medo, ele não tem poder de nos dominar. Eu falei, bom, tô sentindo medo. Cheguei no metrô, era gente. Nunca tinha visto tanta gente. Gente, tudo, sabe, entrando assim, quer ver nos horários de pico, todo mundo amassadinho ali no metrô. Eu falei, caraca. Mas assim, ou eu vou ficar trancada, ou eu pego meu medo, trago ele pro meu lado, ok, estou sentindo medo, mas eu vou com medo mesmo. E aí, depois de 2 dias lidando com esse medo, eu falei, eu vou com medo mesmo. Então, só que eu vou ter mais cuidado. Eu vou pegar minhas coisas, vou proteger meu celular, mas eu fiz vídeo na estação de metrô, fiz vídeo na rua também, nunca fui assaltada, nunca, não tive essa experiência de assalto, nada nas ruas, assim, não. Me lembro que tinha um Carrefour em um dos apartamentos que eu fiquei em vários apartamentos lá em São Paulo, que tinha morador de rua, assim, ele disse assim, ô tia, compra uma bolacha pra mim. Aí eu falei assim, que bolacha você quer, doce ou salgada? Aí ele assim, não sei, porque são pessoas que não estão acostumadas a escolher, né? São pessoas que comem o que tem, que qualquer coisa. E eu, como comecei com essa coisa de escolher o que eu quero comer, onde eu quero viver, qual é a experiência que eu quero viver, eu tinha muito isso da escolha. E foi muito engraçado quando ele falou,
qualquer bolacha que você trouxer. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, comprei uma bolacha salgada, comprei bolacha doce e comprei suco de laranja. Porque eu pensei, pô, essa pessoa tá na rua, né? A imunidade deve estar lá embaixo. Falei, não vou comprar um refri, vou comprar um suco. Aí comprei um suco de laranja natural, uma garrafa grande, assim, e deixei pra ele, assim. Então, eu não tinha essa resistência com os moradores de rua. Eles, infelizmente, chega um tempo, no começo assusta, porque da onde eu venho não é como São Paulo, que tem muita gente dormindo na rua, qualquer canto, principalmente nessa região central, que era a região que eu gostava de ficar, tinha muito morador de rua. Na Zona Sul, que eu já fiquei também, lá é muito difícil ver morador de rua, mas no centrão tem muita gente, República e tal. Mas, infelizmente, chega um momento que você se acostuma. Você se acostuma em ver morador de rua, ver gente pedindo, ver gente suja, ver gente comendo de qualquer jeito. E eu experimentava muito esses contrastes, porque os lugares que eu ficava pelo Airbnb era muito lindo e quando eu saía na rua tinha esse povo todo morando na rua. E aí eu comecei a olhar o mapa do metrô, comecei a estudar o mapa do metrô, comecei a chegar na estação, ver onde compra o bilhete, comecei a ver onde cada lugar vai. Me lembro que uma vez eu fui pro lado errado, aí voltei e fui errando, aprendendo, comecei a sair da minha zona de conforto e comecei a ir. Aí as seguidoras começaram a dizer, Dani, você tem que conhecer o shopping Higienópolis. Por exemplo, esse é um shopping que não tava na minha lista. Aí eu fui numa época, assim, que era novembro, que ele já tava todo decorado, assim, com, tipo, de Natal. Nossa, aquele shopping do lado de fora, a coisa mais linda, que experiência linda. Daí lá em cima tem um térreo com um teto de vidro e uma decoração, uma arquitetura, a coisa mais linda das coisas que eu não ia ver em outro lugar. Aí eu tinha andar de bicicleta no Parque Ibirapuera. Aí fui, procurei aonde parava e parei lá na Estação Brigadeiro, na Paulista. Aí saí da Paulista e ia andando até o Parque Ibirapuera. E um dia eu andei pro lado errado. Gente, porque daí eu tinha medo de pegar o celular pra ver onde é que eu tava, que direção que eu tinha ido. Aí eu ia, olhava e, sabe? Então, assim, eu vivi muitas coisas lá. À medida que eu ia saindo da minha zona de conforto, no começo eu fui naquilo que era mais confortável, fui na Avenida Paulista. Daí ali na Avenida Paulista tem o MASP, né, que é o Museu das Artes. Daí fui, a primeira vez eles falaram, Dani, tem que comprar o ingresso, aí tem um dia gratuito, mas aí tem que reservar no site. Aí tive que ir lá de novo outro dia. Fui experimentando alguns cafés e aí era isso. Voltava pra casa, a casa que eu tivesse, o apartamento que eu tivesse, gravava os meus vídeos, editava os meus vídeos, subia os vídeos, gravava o curso, editava o curso que eu tava fazendo, subia o curso, fazia os meus stories. E aí, quando dava segunda-feira, eu já ia lá na rodoviária, depois eu fui pegando a manha, né, fui pegando o jeito do metrô, onde parava e tal, sem olhar o mapa, já comecei a andar de metrô sem olhar tanto pro mapa. Ia lá, comprava passagem pra quinta-feira ir pra vir pra Santa Catarina, pra chegar em Santa Catarina na sexta e pegar a casa que eu alugava lá pra ficar com minhas filhas, pegava minhas filhas, ficava com elas no final de semana, domingo levava elas pra casa do pai e aí segunda-feira eu voltava pra São Paulo. Então eu fiquei nesse movimento de viver sem uma casa fixa pra me colocar nessa experiência de viver sem controle, porque você não tem controle. Uma coisa é você ver o apartamento lá, outra coisa é quando você chega, né? Eu nunca tive muitas surpresas, assim. De viver o novo também, foi um período muito de viver o novo. Por um bom período eu morei em apartamento sozinha, lá de Airbnb, lá em São Paulo. E aí depois, o que aconteceu? Depois eu comecei a querer, como eu sou muito controladora, eu queria me experimentar em lugares ainda mais desafiadores. E aí eu comecei a sentir falta também de gente na minha vida, porque eu só conversava com minhas seguidoras no Instagram, e contava as minhas experiências e levava elas, né, e, enfim. E aí eu comecei a querer contato pessoal, pessoas na minha vida. Porque o único contato com pessoas que eu tinha era quando eu estava com minhas filhas em Santa Catarina, que era muito legal, porque daí elas tinham as novidades para contar da vida dela, eu tinha as novidades para contar de São Paulo, às vezes eu fazia vídeo, mostrava para elas, enfim, era muito gostoso. E aí eu decidi viver a experiência em hostel, foi quando eu decidi parar de morar sozinha em São Paulo e decidi me colocar dentro de um ambiente coletivo para ver como que eu ia me adaptar
num ambiente coletivo, compartilhando a cozinha, compartilhando a geladeira com outras pessoas. Para mim, trabalhar essa questão do individualismo, porque eu sou muito individualista, eu tenho uma facilidade de fazer as coisas sozinha, o meu espaço, as minhas coisas. Eu moro sozinha desde os meus 18 anos, eu não saí de casa para casar, para morar com alguém, eu saí de casa para morar sozinha. Então, sabendo disso sobre mim, eu queria viver a experiência do coletivo. Aí, pelo aplicativo mesmo, descobri um hostel na zona sul de São Paulo que se chama Estação Azul. E o hostel, ele é todo inspirado em Frida, eu não sei hoje, mas tinha uma imagem de Frida assim na entrada, na sala, coisa mais linda o hostel. Ele tem uma história muito legal, né? O Bruno, que é o dono do hostel, e a esposa dele moravam nessa casa, era uma casa de 3 andares, com chão de madeira, e ela teve o parto natural ali na sala. Então tinha uma vibe muito legal, assim. E aí eu pensei, bom, eu não sei se eu vou me adaptar em dormir em beliche num quarto com um monte de gente, né? Fresca do jeito que eu sou. Mas eu vou reservar um quarto sozinha. Vou ver qualquer coisa e eu volto pros apartamentos morando sozinha ali, né, e tal. Aí fui, reservei o quarto por 2 noites individual e desci pra fazer minha comida na cozinha coletiva. Tinha várias pessoas ali na mesa ali e tal. Aí eles me convidaram, senta aí, toma café com a gente e tal. E quando eu vi, isso era 6 horas da tarde. Quando eu vi, era meia-noite. E eu fiquei ali conversando com todo mundo. E aquilo foi tão legal, né? Ascendente em Gêmeos, né? A pessoa fala pra agoniar. E foi muito legal ouvir outras histórias, ver que tem pessoas que vivem aquela experiência 10 anos viajando o mundo só com uma mochila nas costas e as motivações de cada pessoa. Eu comecei a me encantar. Aí, deu o final de semana de eu ir ficar com minhas filhas. Então, eu saí dos 2 dias do hostel, fui pra aquela casa que eu alugava na cidade delas, peguei elas, passamos os finais de semana juntas e tal, voltei pro hostel. Aí, quando eu voltei pro hostel, eu falei, agora eu vou entrar no quarto coletivo pra ver como que eu vou me sentir no quarto coletivo. Era um quarto com 3 biliches, 6 pessoas dormindo. Então, eu peguei o biliche embaixo, uma pessoa dormindo em cima, tá. E eu peguei o quarto feminino, que tinha um quarto feminino e tinha um quarto que todo dormia pessoas de vários, tipo, todos os sexos. Aí peguei o quarto feminino, achei confortável, falei, agora eu vou pro quarto onde vai dormir homem também. E como eu tenho um histórico de abuso, que eu vivi um abuso, aliás, vários abusos na minha infância, né, pelo pai de uma das minhas melhores amigas na infância, eu tinha uma questão com o masculino que eu precisava trabalhar. Então, eu fui para esse quarto, dormi com homens desconhecidos, justamente para ver como que eu ia me sentir, se eu ia me sentir agredida. É ali que eu ia ver se aquela questão do abuso tinha sido curada ou não. Porque homens, às vezes, faziam com que eu me sentisse intimidada, ameaçada. Era essa experiência que eu tinha com a figura masculina quando se tratava de uma pessoa desconhecida. E aí eu dormi no quarto coletivo, botei minhas coisinhas lá e eu vi que o hostel, que na minha cabeça era um lugar sujo, bagunçado, tipo, sabe, uma coisa muito... Eu vi que não, que era um lugar, eu desconstruí, porque às vezes a gente cria preconceito sobre as coisas, né, que é um pré-conceito, que a gente acha que aquela coisa que a gente só consegue desconstruir vivendo a experiência. Então, pra mim, era isso, assim, parecia um lugar sujo, que ninguém respeitava ninguém, que as pessoas iam mexer nas minhas coisas, que as pessoas iam, talvez, comer minha comida na geladeira, mas eu tinha que viver pra ver se era isso mesmo, né? Então, quando eu cheguei lá no hostel, quando eu vivi essa experiência de dormir num quarto coletivo, num beliche, eu falei, caralho, que massa isso aqui! E é claro, tinha vezes que as pessoas roncavam, mas assim, aquela pessoa que roncava, ela não tava morando lá igual eu, porque daí eu comecei a querer ficar sempre nesse hostel. Eu não queria procurar outros hostels, eu não queria morar em outro lugar, eu não queria mais morar sozinha nos apartamentos luxuosos que eu ficava. Eu comecei a querer ficar naquele hostel. E aí, eu comecei a gostar de dormir naquele quarto coletivo, tanto que eu nunca mais voltei a dormir no quarto individual. E aquela pessoa que roncava, ela tava ali de passagem, ou ela ia pra fazer uma entrevista de visto pro passaporte, ela ia pra resolver alguma coisa em São Paulo e ela ia embora. Mas ali passou a ser a minha casa. Então, a pessoa roncava e ela ia embora. Tinha um piano também nesse hostel. E tinha um rapaz que ele cantava, ele achava que cantava. E ele cantava alto. E era um ambiente coletivo, uma coisa que eu jamais ia ter coragem de fazer. Mas ele era muito legal também. E aí, ver como que eu lido com uma música e um barulho no momento em que eu não tô a fim de ouvir uma música, um barulho. Então eu aproveitei aquela experiência de hostel
para lidar com os meus desconfortos, né? Para sair do meu umbigo e viver no coletivo, onde eu não tenho controle sobre os hábitos das pessoas, né? Mas tinha várias regras. Não podia deixar a roupa no banheiro, tinha um banheiro em cada andar do hostel, nessa casa de 3 andares. As comidas tinham que estar com nome, então quando você chega no hostel, eles te apresentam como as normas e as regras. Não pode barulho depois das 10. Comeu, lavou, sujou, limpou. Então cada um é responsável por lavar a sua própria louça, tem prato disponível, xícara, tudo, né? E aí eu fui aprendendo a viver ali naquele ambiente e morar com pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que chegavam e saíam o tempo inteiro. Às vezes você se apegava a algumas pessoas que ficavam ali, às vezes uma semana, e todos os dias você gostava de conversar com aquela pessoa, de repente ela já estava indo para outro lugar e aí você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então, foi um momento da minha vida de abrir um pouco mais, porque quando eu entrei no autoconhecimento, eu me desconectei bastante do grupo de pessoas que eu conhecia, que eu vivia, porque eu mudei muito. E aí as ideias começavam a não se encaixar, eu senti que as pessoas começaram a me achar estranha, porque eu comecei a gostar de outras coisas, e parece que eu fiquei muito, virei meio que um ET, assim, ninguém se conectava mais. Então eu fiquei muito solitária, porque eu também já não gostava mais de fazer aquilo que aquelas pessoas faziam, que era o que eu fazia também, de sair, trabalhar, curtir o pagode fim de semana, voltar, comprar roupa pro pagode, comprar um balde de cerveja. Todo final de semana era o mesmo rolê. Eu queria outras coisas, eu queria outras experiências. Então, eu fiquei, depois do autoconhecimento, eu fiquei ali uns 3 anos que não tinha círculo de amigos pra sair, pra curtir e tal. E ali no hostel foi muito legal, porque eu não ia pra balada, não saía com as pessoas, né? Eu saía pra gravar, porque daí como eu tava num ambiente coletivo, como que eu vou gravar meus vídeos pro YouTube? Então o que eu fazia? Eu pegava o metrô, ia lá pro Parque Ibirapuera, levava o meu tripé, levava minha câmera, minha bolsa, saía, sentava lá no meio da natureza, tem vários vídeos no meu outro canal, sentada no meio da natureza, e eu gravava lá no Parque Ibirapuera, voltava pro hostel, editava os meus vídeos lá no hostel e subia os vídeos no canal. A internet era maravilhosa, eu acho que só teve um apartamento que a internet não era muito boa. E aí, quando eu ia pro final de semana com as minhas filhas, eu tinha esse momento de estar só eu com elas. E às vezes eu reservava hotel, porque daí a minha vida foi melhorando financeiramente falando. Eu não tinha, como eu alugava as estadias por aplicativo, quando você reserva, você já paga os dias que você vai ficar. E quando você paga esses dias que você vai ficar, você já tá pagando, tá tudo incluso ali. Tá Netflix, tá internet, tá a conta de luz e de água. Então nesse 1 ano que eu vivi sem casa fixa pra morar, eu não tinha uma conta de luz no meu nome, eu não tinha uma conta de água no meu nome, eu não tinha um contrato de aluguel no meu nome, eu não tinha carro para pagar, eu só pagava a pensão das crianças. Então era o único compromisso todo mês que eu tinha que pagar. Claro que eu tinha que pagar ali a estadia, mas eu não tinha aquele monte de coisinhas picadinhas. Ah, vai vencer o Netflix, vai vencer a água, vai vencer a luz, tem que pagar a prestação do carro. Quanto menos coisa a gente tem, mais leve a gente fica e mais fácil fica de mudar de lugar. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano vivendo com uma mala apenas. Quanto menos coisa a gente inventa, mais fácil pra gente se locomover. Mais fácil pra gente, transitar. Então, eu vivi uma vida muito, muito solta, assim, né? Não tinha tantos compromissos financeiros. Eu só tinha que pensar qual era o próximo lugar que eu ia morar. Então as coisas foram melhorando financeiramente falando, porque se eu quisesse economizar na semana que vem, era só eu ir para um lugar que era mais barato. E morar em hostel, nossa, era muito barato. Eu não sei quanto que é hoje, mas era metade da metade do que eu pagava morando nos apartamentos sozinhas. Então eu economizei muito. E aí eu comecei a levar minhas filhas para viver experiências de hotel. Então ao invés de pegar elas e ficar naquela casa que eu alugava, que era uma casa muito legal também, tinha uma lagoa de fundo, era no centrinho, eu comecei a levar elas para hotel. Então eu reservava um hotel final de semana com piscina aquecida, porque às vezes era inverno, né? Eu lembro que em julho ou agosto a gente foi para um hotel muito legal e tinha piscina aquecida, então elas podiam viver essas experiências de tomar um café da manhã. E eu também, quando eu queria essa experiência mais individual e quando eu não queria fazer o meu café, picar minhas frutinhas, eu ia para um hotel. Que daí às vezes eu ia para hotel, às vezes eu ia para Airbnb, e no Airbnb a gente que faz tudo, né? Em São Paulo, eu nunca fiquei em nenhum hotel. Todas as minhas experiências em São Paulo foi alugando Airbnb. Eu me lembro que uma vez também,
porque eu sou muito desligada de data, de comemorativa e tal. Eu cheguei em São Paulo e eu esqueci que era feriado. Foi em novembro. Não sei se foi feriado do dia 2 de novembro ou feriado do dia 15 de novembro. E nesse aplicativo eu tinha uma lista dos apartamentos que eu já tinha ficado e que eu gostava de ficar, mas eu sempre gostava de conhecer um apartamento novo. E quando eu cheguei, eu falei, gente, mas não tem reserva, tava tudo reservado. E quando eu fui ver no calendário, era feriado. E feriado, as pessoas não sabiam que ia muito para São Paulo. E aí eu sei que eu sentei lá na rodoviária, que tinha uma lanchonete, que eu sempre gostava de tomar café lá, e ela tem uma escadinha assim, e eu sentava lá naquelas escadinhas, botava o meu telefone para carregar lá, porque tinha um negócio do USB. Eu falei, gente do céu, vocês acreditam que não consigo lugar para ficar? Aí, naquele momento, eu falei, gente, agora onde é que eu vou dormir? Aí eu pensei, em últimos casos, o que eu vou fazer? A rodoviária 24 horas. Eu durmo aqui sentada na rodoviária porque eu não vou morrer. Ninguém morre de perrengue, gente. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que a gente tem medo de arriscar porque a gente tem medo de passar perrengue. A verdade é que quando você supera o medo do perrengue, você consegue perceber uma força tão grande que não dá pra explicar. Uma coisa que eu aprendi mesmo, ninguém morre de perrengue. Ninguém morre porque não tem um pão pra comer um dia. Ninguém morre porque não tem uma bolacha salgada. As minhas filhas não morreram porque não tinha um danoninho na infância, porque não tinha um Nescau. Ninguém morre por passar uma dificuldade. E ali naquele momento, quando eu vi que todos os apartamentos que eu costumava ficar e os que eu ainda queria conhecer, todos eles estavam reservados, além de ele estar reservado, a taxa de custo fica muito alta nesses períodos aí de feriado, tudo fica muito caro. Aí eu falei, caraca, tá tudo mais caro do que eu geralmente costumo pagar. Nessa época eu acho que eu ainda não tava em hostel, não lembro. E agora o que eu vou fazer? Aí eu pensei, bom, né, a gente sempre tem que pensar em solução. Não adianta ficar sentar e chorar, ai meu Deus, e agora eu fiquei sem barra. Não, tá ok, não tem apartamento nesse momento, o que nós vamos fazer? Falei, bom, em últimos casos, fico aqui na rodoviária, durmo sentada aqui, boto a minha bolsa aqui, deixo a minha mala aqui grudadinha aqui em mim e, cara, amanhã é outro dia, tá tudo certo. Aí lá pelas tantas, isso já era, eu já tava o quê? Umas 4, 5 horas na rodoviária, ali sentada, tomando café e no celular, editando vídeo ali na rodoviária, sentada mesmo e tal. Procurei uma agência de telefone que tivesse internet para eu subir os vídeos, consegui encontrar, subi o vídeo numa cabine, essas coisas de cabine telefônica, subi o vídeo para manter o vídeo no canal e tal. Aí achei uma casa bem antiga, que era uma casa de várias mulheres, eu não tinha vivido a experiência de hostel ainda. E era um quarto dentro de uma casa com outras pessoas. E dentro desse quarto tinha cafeteira e era isso, a cozinha era coletiva. Aí eu falei, era lá no Bela Vista. Aí eu falei, eu quero, né? Peguei, reservei ali, falei, vou pra esse quarto então. Peguei minha malinha, chamei o Uber e lá fui eu pra esse quarto lá dessa casa dessa mulher. Nossa, era uma casa muito antiga, acho que era uma casa de época, assim, foi uma experiência sinistra naquele momento ali. E junto com isso eu também fazia terapia, porque eu tava num processo de cura, de viver essa desconexão com a minha mãe, de aceitar que eu não importa o que eu fizesse, eu não ia receber o amor da minha mãe. Tem vídeo no canal onde eu conto essa história também. E aí eu também fazia as terapias em videochamada, independente de onde eu ficasse, eu só precisava ter internet, né? E eu me lembro que quando eu fiquei nesse quarto, eu fiz uma sessão de Theta Healing com a Lara, que ela é minha amiga, e foi, nossa, eu ia vivendo isso e cavocando um monte de ferida, curando um monte de ferida que eu tava vivendo no meu processo de autoconhecimento. Enfim, gente, foi uma experiência muito legal, aonde eu vivi vários lugares. Eu me lembro de uma vez também eu chegar, porque o meu ponto, na cidade das minhas filhas não tem aeroporto, não tem rodoviária, não tem nada. Então eu tinha que parar numa cidade que era Joinville, de Joinville pegar um ônibus pra ir pra cidade das minhas filhas. E era um rolê, eu adorava isso, gente, eu adorava esse rolê de estar pra lá e pra cá. E aí eu saía da cidade delas, ia pra Joinville e de Joinville eu comprava passagem pra ir pra São Paulo. Aí um dia eu cheguei em Joinville e aí eu falei, gente, acho que eu vou experimentar outro lugar. Aí foi onde eu decidi ir pra Curitiba, que era bem perto, assim. Aí fui pra Curitiba, aí lá em Curitiba fiquei sozinha em apartamento, aí depois vivi em hotel, fiquei em uns hotéis lá em Curitiba também.
E aí eu ficava transitando e conhecendo lugares, aí fui no Jardim Botânico em Curitiba, conheci o Mercado Público de Curitiba, aí fui vendo o que eu podia conhecer lá em Curitiba e fui para vários lugares, conhecer vários pontos turísticos, fiz várias fotos, encontrei seguidoras em Curitiba, que eu tinha uma seguidora, a Tati e o Cássio, eles eram seguidores de um canal que eu tinha de autoconhecimento. E quando eles viram que eu tava em Curitiba, eles me conheceram, me chamaram para conhecer a casa deles e a gente saiu para almoçar. Aí eu tinha um carinho muito grande por eles, também tenho até hoje, né? Tenho contato deles, falo no WhatsApp, eu não conhecia eles pessoalmente. Eles falaram, fala onde você tá, a gente vai te encontrar, a gente pega no apartamento que você tiver, ou onde você tiver, e a gente vai passar o dia juntos e se conhece. Eu falei, beleza, então, combinado. Eles foram lá, eu tava em hotel, não, eu tava num apartamento, eles me buscaram, era no centro, eu sempre procurava ficar no centro pra conhecer as coisas, né, andar ali naquela 15 de novembro, nossa, que cidade perfeita, Curitiba, né, gente? Tá fechando o tempo, acho que vai começar a chover. Aí eles me buscaram lá, passei o dia, daí eles me levaram na casa deles, eles falaram, Dani, conseguimos comprar nossa casa própria, obrigada, né, por todo o ensinamento, enfim, foi um momento muito legal, assim, de saber que a gente faz parte, né, e que a gente compartilha, impacta a vida das pessoas e o quanto eles mudaram, o quanto eles cresceram. Eu fiquei muito feliz pela conquista deles, né? Eu falo, o mérito é de vocês, porque vocês que colocaram tudo em prática. Aí a gente foi, eles me levaram pra almoçar num lugar lindo, assim, com bastante verde, com bastante natureza. A gente conversou muito, a gente trocou muita experiência de autoconhecimento. Depois eles me deixaram ali de novo. Aí eu saí de Curitiba, vim pra Balneário, fiquei num hotel aqui em Balneário, que era um hotel que eu não tinha condição uma época, eu só ia no café do hotel pra ficar na energia do hotel. Aí as coisas já estavam melhores, aí eu decidi levar minhas filhas também para um hotel em Balneário, daí peguei elas na cidade delas, levei elas para Balneário, depois levei elas para a cidade delas, aí decidi voltar para São Paulo. Aí foi onde depois eu comecei a viver em hostel. Então nesse um ano, eu me lembro que a minha seguidora, ela dizia assim, Dani, o que você viveu em São Paulo, eu que moro aqui há 20 anos, não vivi. Tinha gente que dizia, nossa, eu tô 10 anos em São Paulo e eu não fiz metade do que tu fez em 3, 4 meses em São Paulo. Então eu trabalhava, gravava os vídeos, subia os vídeos, editava os vídeos e eu tinha aquela lista de coisas que eu precisava de conhecer, porque eu fui lá pra isso, né? Então fui num bar, templo, que era o que eu queria conhecer, que era uma casa de shows que tinha em São Paulo, que eu tinha muita vontade de conhecer. Nessa época eu ainda morava sozinha, então me arrumei toda, trabalhei o dia inteiro. Aí perguntei se eles reservavam mesa, peguei e fui pra lá. Depois que eu fui pro hostel, eu fui de novo nesse bar templo também, que eu já tinha ido uma vez, fui uma vez sozinha. Então eu fiz mentoria presencial, porque eu tinha uma cliente que morava em São Paulo. E aí ela assim, Dani, dá pra gente fazer presencial? Eu falei, dá pra fazer. Achei um café da Balduco lá na Avenida Paulista, a gente marcou de se encontrar nessa cafeteria, a gente fazia nossas mentorias lá na cafeteria dessa Balduco que tinha dentro desse shoppingzinho que tinha lá. Nossa, gente, eu conheci vários shoppings, eu conheci vários cafés, o café da Palmirinha, né, que é uma senhorinha aí que é bem famosinha, que já teve programa de televisão, ela tem um cafezinho lá na Avenida Paulista também. Peguei chuva, li livro sentado embaixo da árvore, andei de bicicleta no Parque Ibirapuera, gravei pra caramba no Parque Ibirapuera, fui pra museu, fui pra cinema, fui pra shopping, enfim, eu vivi São Paulo e realizei muitas coisas. A única coisa que eu não realizei em São Paulo, que faltou, foi conhecer o Paris 6, que é um restaurante que eu tenho muita vontade de conhecer em São Paulo, que é na zona sul de São Paulo, se eu não me engano. Foi isso que faltou conhecer. E eu tenho também, que veio depois, uma vontade de conhecer, que é um restaurante também inspirado no Harry Potter, no filme Harry Potter. Mas eu ainda vou, com certeza, eu tenho tempo pra viver. E essa experiência, né, São Paulo, pra mim, é um lugar que ampliou, expandiu, trabalhou a minha autoconfiança num nível, porque pra mim, autoconfiança é igual um músculo do corpo, né? Se você não exercita o músculo da perna, ele não cresce. Se você não exercita o músculo do braço, ele não cresce. E autoconfiança é isso aí também. Se você não confia em você, se você não começa a confiar na tua própria opinião, confiar nas tuas escolhas, fazer coisas sozinha, você não desenvolve autoconfiança. Então, se a gente começa a pedir opinião muito para as pessoas sobre tudo, o que você acha? Pinto o cabelo de loiro? Pinto o cabelo de ruivo? Fico morena? O que você acha? Faço isso, faço aquilo. Cara, ninguém tem que achar nada, né? A gente tem que começar a exercitar o que eu quero fazer, né?
e ser capaz de bancar as escolhas que a gente fez. Ah, vou cortar o cabelo. E se eu não gostar? Ok, eu sei que eu posso lidar com o que eu não gosto. Se eu não gosto do cabelo curto, mas eu vou lidar com o desconforto de não gostar. Ah, lidar com o desconforto de estar em São Paulo, de se sentir perdida, de não saber, de pegar o metrô errado. Tudo isso foi algo que me ajudou a perceber que eu posso lidar com aquilo que dá errado. Eu posso lidar com os desconfortos. Eu posso lidar com, de repente, não conseguir um lugar para ficar e ter que dormir na rodoviária. Eu sou maior do que isso. Essa experiência ruim não vai me derrubar ou definir quem eu sou. Então, às vezes, a gente dá tanta importância para tanta coisa que, à medida que a gente vai vivendo e a gente vai lidando com os perrengues, a gente vai amadurecendo, a gente vai se tornando adulto, sabe? A gente vai se tornando mais forte, porque às vezes a gente fica tão mole, qualquer coisinha a gente fica irritado. Qualquer coisinha, ai meu Deus, que saco que tem que fazer isso, nossa, que saco. Então ali eu percebi que, cara, não dá pra ficar irritado por tudo, que a vida é isso aí, que tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai dar, tem hora que vai dar imprevisto. Meu Deus, eu nunca vi um lugar pra cancelar tanto Uber. Mas a vida é estar vivo, é sobre isso. É sobre lidar com os desafios, é sobre lidar com os imprevistos, é sobre lidar com uma coisa que foge do nosso controle. E ser adulto é perceber que não importa o que aconteça na nossa realidade, a gente é capaz de resolver aquilo. Não adianta ficar igual uma criança birrenta, sentar, chorar, resmungar. Cara, é resolver, é lidar com aquela questão, com aquele desconforto. Então, esse 1 ano vivendo com uma mala, né, depois que eu saí do hostel, minha última experiência em São Paulo foi com o hostel, eu entendi que tudo que eu precisava aprender, vivendo no coletivo, conhecendo esses lugares, todos os lugares com arte, nossa, eu me sentia tão culta morando lá. Nossa, eu conheci a livraria Época, gente, eu tinha uma coisa. Quando eu vi os vídeos com aquela livraria de vários andares, assim, eu digo, gente do céu. Quando eu entrei naquela livraria, eu falei, gente, não acredito que eu tô aqui. Foi uma experiência muito legal também. Conhecer coisas diferentes, né? Eu sou muito apaixonada por viver e conhecer a vida, e viver é isso, né? Eu senti que o meu ciclo lá tinha se encerrado e que eu tava sentindo muita saudade de praia, eu tava sentindo muita saudade de natureza, dessa vida do litoral, né? E aí foi quando eu decidi vir pra Balneário, e quando eu decidi vir pra Balneário, eu decidi vir pra um hostel, continuar a minha experiência em hostel. E também, quando eu decidi vir para Balneário, eu queria viver a minha capacidade de morar na praia, de morar num hostel que tinha piscina, já era um hostel melhor do que o que eu tava em... Não melhor, mas diferente, porque o hostel de São Paulo, o Estação Azul, era um hostel 5 estrelas dentro do meu ponto de vista, Zona Sul. Eu chegava da mentoria 10 horas da noite sozinha, vinha de metrô sozinha na rua, e eu me sentia tranquila ali. A Zona Sul é muito diferente da República e dos outros lugares, né? Mas eu confesso que eu gosto muito de República, enfim, não sei explicar. Então eu andava muito sozinha lá, então era um lugar privilegiado de São Paulo. E no hostel que eu fiquei, Bonabrigo, em Balneário, era um hostel também 5 estrelas, um hostel que tinha piscina, um hostel, cara, foda, um hostel muito lindo. Mas era um hostel que as pessoas estavam ali pra turistar, as pessoas estavam ali pra viver Balneário Camboriú, pra sair, pra ir nos pontos turísticos e tal. Então ali no hostel, aqui não, eu não moro mais no hostel, mas no hostel aqui de Balneário Camboriú, eu sinto que ali foi um momento de aprender sobre limites, sobre a minha rotina de trabalho. Então eu tinha o meu canal, era eu mesmo que editava meus vídeos, era eu que subia meus vídeos, era eu que editava meus cursos e tal. E eu todos os dias ali recebia muito convite. Dani, vamos lá na roda gigante, Dani, vamos pra praia, Dani, vamos pra balada. Só que eu precisava entender que eu morava ali. E aquelas pessoas estavam ali a passeio, que eu não podia dizer sim para todos os convites que chegavam para mim. Então ali eu exercitei muito a minha capacidade de dizer não. Ali eu também exercitei essa questão do improviso, como em São Paulo eu gravava no Parque Ibirapuera. Ali no Bonabrigo, eu acordava 5 da manhã para gravar numa pracinha, porque era o horário que tinha mais silêncio que eu poderia gravar. Então, se vocês entrarem no meu canal Arquétipo na Prática, vocês vão ver que tem vários vídeos onde eu gravo sentada na pracinha. Então, eu gravava na pracinha ali até umas 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, vinha pro hostel, tomava o meu café, editava os meus vídeos, subia os meus vídeos, final do dia caminhava na praia, tomava banho de piscina à tarde com as pessoas, de vez em quando. Quando não dava pra tomar banho de piscina, focava ali, às vezes fazia trilha. Ali já era um movimento diferente. Então, no hostel de Balneário, eu fazia trilha,
Eu tomava banho de piscina às vezes com as pessoas, mas eu consegui manter o ritmo do meu canal. Eu postava vídeos 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana, toda semana. Então foi uma experiência muito interessante. E aí eu trazia as meninas mais para Balneário do que eu ficava com elas na casa, porque na cidade delas não tem shopping, não tem rodoviária, não tem aeroporto, não tem café legal para tomar café. Então é uma experiência mais rural, mais limitada aonde elas moram hoje. Então eu queria levar elas, né, para viver essas experiências. Então eu levava muito elas assim para viver essas experiências de hotel e tal. E aí levava elas, voltava pro hostel de Balneário. Aí quando eu vivi um pouco nessa experiência de hostel de Balneário, de aprender sobre limites, sobre estar focada no meu trabalho, independente da vida que as pessoas levam à minha volta, de comer saudável, né, de caminhar na praia todos os dias. Foi quando eu também saí sozinha para tomar uma cerveja. Aquele dia ali eu voltei a tomar cerveja, eu voltei a comer carne também, quando eu voltei para Balneário. Aí foi onde eu encontrei meu marido atual. A gente se reencontrou ali nessa noite ali, né? E aí a gente foi ficando e tal. Aí eu vivi uma questão bem delicada com as minhas filhas, que eu me senti insegura. Não é uma questão com o pai delas, nada, é uma questão delas mesmo. E ali me abalou um pouco. Aí eu fiquei um pouco abalada e eu falei, bom, preciso de confiança, né, pra resolver essa situação com elas. E o lugar que mais me dá confiança, o lugar que é eu chegar e eu sinto uma autoconfiança tomar conta de mim é São Paulo. Aí tem um apartamento lá que eu gosto muito, inclusive foi o apartamento que eu comecei a gravar o curso de arquétipos para enriquecer. Aí eu saí do hostel, aí entendi que o meu ciclo no hostel tinha terminado, que eu tinha aprendido tudo que eu precisava no ambiente coletivo, sobre individualidade, sobre controle, sobre rotina de trabalho, sobre não ser influenciável no meio coletivo. Aí eu peguei, fui pra São Paulo, e quando eu voltei de São Paulo, eu decidi, eu fui só pra ficar um tempo, pra resgatar a autoconfiança, pra ficar nesse período sozinha, porque como eu morava no ambiente coletivo, e aí com a decisão de não, agora eu vou morar em Balneário. Agora eu vou morar em Balneário, vou ter um lugar pra ficar sozinha em Balneário Camboriú, pra trazer minhas filhas pra esse lugar, ter um lugar fixo. Aí foi onde eu decidi parar, decidi que eu queria ter uma vida normal, de ter um lugar pra gravar sempre, de ter a mesma cozinha sempre, de morar sozinha de novo em Balneário Camboriú. Aí fiquei 1 semana ou 2 semanas nesse apartamento em São Paulo, e aí resgatei minha autoconfiança e vim pra Balneário Camboriú. E aí nesse período, eu e meu marido, a gente decidiu ficar juntos mesmo, e aí onde eu acabei já casando e tal. Então, nesse 1 ano, gente, acho que eu vivi 10 anos em 1 ano, eu vivi muita coisa, muita experiência, foi incrível, foi incrível. Eu amo São Paulo. Eu olho São Paulo e eu vejo lá coisas que você nunca vai viver em outro lugar. São Paulo me ajudou a relembrar a minha força, a minha capacidade de lidar com perrengues. São Paulo me trouxe maturidade. São Paulo é uma cidade admirável. Eu me emociono sempre que eu falo de lá, porque é lindo de ver quando você chega às 5 horas da manhã, as pessoas lá não têm preguiça para trabalhar. As pessoas estão lá e botam as coisas no chão para vender e estão lá trabalhando, vendendo, gritando, oferecendo. É um vucu-vucu, né? Mesmo morando nos apartamentos muito legais, eu gostava de estar lá no Brás, de comer as coisas da rua, assim, sabe? É uma cidade de contrastes, assim, é uma cidade de polaridades, e eu tenho muito essa polaridade dentro de mim, né? Eu sou isso, mas eu também sou aquilo, eu sou muito legal e carismática, mas eu também sou estúpida e grossa, né? Então, é uma cidade que eu me entendo, eu gosto porque eu aceito essa luz e sombra que existe dentro de mim, e quando eu vou pra São Paulo eu vejo muito isso, assim, também. Tem uma beleza, mas também tem o contraste, que é a sujeira, a poluição, mas tem coisas lindas que você não vai ver em outros lugares, né? O povo trabalhador, eu sempre me senti muito ajudada em São Paulo. Depois dessa época que eu era sacoleira, quando eu fazia cursos, eu também gostava de fazer cursos em São Paulo. Então eu fui no Co-Criador Milionário da Elaine Orives em São Paulo, então eu ficava lá em hotel pra fazer curso em São Paulo, mas era sempre com esse intuito, de ir pra São Paulo pra estudar. E eu sempre me sentia abraçada, eu sempre me sentia acolhida lá. Toda vez que eu tive dúvida, tinha alguém pra me ajudar, tinha alguém pra me dizer, olha, pega esse metrô aqui, olha, a estação do metrô é ali. Eu não tinha medo das pessoas, eu não tinha medo de pedir ajuda, né? Às vezes o nosso medo, às vezes a gente tem medo de coisas que não precisa ter, claro. Ter medo, uma coisa que eu aprendi em São Paulo é viver com medo é diferente de viver com cuidado.
Então, assim, uma coisa é eu ter medo de andar em São Paulo e ficar trancada dentro de casa. Uma coisa é eu ter cuidado com as minhas coisas, né? Então, eu vou botar o meu celular na bolsa, eu vou ter cuidado na hora de perguntar, eu vou perguntar dentro de um café, dentro de um, né? E aí eu entendi que eu poderia andar em São Paulo, só que com cuidado. Então, eu amava ir para um pastel de feira. Meu Deus, domingo tem aquelas feiras, né? Ai, que delícia! Daí eu ia para as feirinhas comprar minhas frutas, e aí eu comprava o pastel de feira, tomava café, caldo de cana, todo domingo eu achava uma feirinha pra ir comer pastel de feira, né? E procurava sempre um cafezinho, final de tarde pra conhecer. Ai, foi uma delícia São Paulo. Fiz muita coisa, me senti mais realizadora, porque quando a gente começa a realizar, mesmo que pequenos sonhos, não foi do jeito que eu imaginei, alugando um apartamento fixo, com um contrato e tal, mas foi do jeito que precisava ser para que eu pudesse desenvolver algumas coisas que eu precisava. Então, nesse 1 ano, eu cresci muito, amadureci muito, percebi a minha capacidade de lidar com perrengues, imprevistos, desconfortos, e isso faz a gente crescer, né? Faz a gente sair dessa criança birrentinha, que quer que tudo seja só do nosso jeito e funcione só do nosso jeito e que tudo dá certo sempre. Enfim, foi um ano maravilhoso. Para mim, São Paulo é uma cidade maravilhosa, e ela é maravilhosa justamente porque ela tem esses contrastes todo. Confesso que em Balneário não tem esse contraste, a gente não vê muito prédio pinchado, a gente não vê morador de rua o tempo todo, assim. É uma cidade diferente. Eu amo Balneário Camboriú, eu sou apaixonada por Balneário Camboriú, mas eu sou muito grata por toda a experiência que eu vivi em São Paulo, assim. Dani, se você voltasse atrás, você faria de novo? Venderia todas as suas coisas de casa, máquina de lavar, televisão, sofá, tudo? Compraria uma mala e viveria essa experiência? Eu com certeza faria de novo. Porque eu não me arrependo nada, nem uma vírgula. Ainda bem que foi do jeito que foi, sabe? Porque se fosse do jeito tradicional que as pessoas vivem, que as pessoas moram, eu acho que eu não teria uma experiência tão significativa como foi em São Paulo. E quando eu morei em São Paulo, me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, porque a gente aprende que a gente tem que ter uma casa própria, que a gente tem que ter um carro. E ali eu entendi, eu não tinha nenhum contrato de aluguel. Eu percebi que eu não preciso ter uma casa, eu preciso um chuveiro, eu preciso de uma cama para dormir. Se essa cama é minha, se esse chuveiro é meu, se esse prato é meu, se o copo que eu tomo água é meu, não importa. O que importa é o que eu preciso naquele momento, um lugar seguro para dormir. E nesse 1 ano, mesmo sem casa própria e sem um contrato, nem uma casa alugada no meu nome, nenhum momento me faltou cama, me faltou banho quentinho, me faltou... Não, eu tive tudo, absolutamente tudo que eu precisava. Então, naquela experiência de 1 ano viver com uma mala, eu vi que por muitas vezes eu quis coisas que eram do meu ego, para dizer que eu tenho. Na verdade, a gente não precisa ter, a gente precisa das coisas para viver, mas não para possuir essas coisas. Então, dormi em camas muito confortáveis, tomei banho em chuveiros incríveis, frequentei lugares incríveis sem ter nada, sem possuir absolutamente nada daquilo. Então, às vezes, a gente limita um pouco as nossas experiências porque a gente tem uma necessidade de ter coisas, né? Então, se eu tivesse que ter cada lugar incrível que eu vivi, cada apartamento incrível que eu vivi, talvez eu levasse uma vida inteira para ter a experiência de viver aqueles apartamentos. Então, eu vi que eu poderia simplificar. Se eu não quisesse ter, eu poderia simplificar e viver muito mais experiência do que passar a vida correndo atrás de ter aquelas coisas, sabe? Então, dormir em lugares que tinha, assim, nossa, aqueles cobertores, assim, que quando você deita, caramba, é muito gostoso. Vários tipos de xícaras e pratos diferentes, vocês sabem que eu adoro muito esses detalhes. Então, foi uma experiência corajosa, mas eu tenho uma frase que me move, inclusive ela tá lá no feed do meu Instagram. A vida muda na mesma proporção da nossa coragem. Quando a gente não tem muita coragem, a gente não tem muitas experiências significativas para contar, a gente não tem muitas histórias para contar. É preciso coragem para viver o novo, né? É preciso coragem para viver o que é diferente. É preciso muita coragem para viver experiências assim tão ricas, né? Então, toda vez que eu tenho um movimento de coragem, eu sinto que a vida traz novos acontecimentos, novas histórias para contar. Então, toda vez que eu sinto medo,
e eu sinto medo, eu penso, caramba, será? Quando eu vim pra Balneário eu senti muito medo. Falei, cara, o nosso custo de vida vai aumentar e tal, será? Mas se a gente ficar no será acuada pelo medo, a gente não vive, né? E eu quero chegar numa idade ali onde talvez eu não vou ter tanta vitalidade para andar muito, para correr muito, mas uma coisa que eu quero chegar no final da vida, quando eu não tiver muita vitalidade, é ter muita história para contar. E o que eu quero deixar para minhas filhas é esse meu jeito de viver como inspiração, né? De que a vida não é sobre o que a gente tem. A vida é sobre o que a gente vive a cada dia, né? O que a gente escolhe fazer, o que a gente escolhe trabalhar, o que a gente escolhe comer, aonde a gente escolhe ir, o que a gente escolhe visitar, os desconfortos, como que a gente lida com os desconfortos, com as tristezas, com as angústias, com os fins, com os términos, com os começos. A vida é sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente assiste, sobre o que a gente faz. Então isso pra mim é viver, né? Isso pra mim é estar viva. Então, aquela experiência me fez me sentir viva outra vez, assim. Foi muito incrível, né? Então é isso. Muitas pessoas pediram e eu quero deixar registrado também isso que eu vivi, até para que minhas filhas tenham acesso a isso e que isso seja de inspiração para sempre que elas tiverem um sonho, às vezes ousado demais para a sociedade, mas que fizer sentido para elas, eu quero que elas façam, que elas vivam, porque a gente é as histórias que a gente conta, né? A gente é as experiências que a gente viveu, as memórias, as coisas que a gente tem lembrança. E eu tenho boas lembranças de São Paulo, Curitiba e todo esse rolê que eu fazia de rodoviária, ônibus e viagem 12 horas, eu amava. Aí parava de madrugada, tomava um cafezinho na rodoviária, voltava pro ônibus e tomava uma aguinha e chegava lá na rodoviária e não podia entrar no apartamento, aí ficava no café na rodoviária e deixava a mala no guarda-volume da rodoviária e ia pro Brás, ia pro parque, depois ia na rodoviária, pegava a mala, ia pro outro parque, ia pro apartamento, aliás, chegava lá, tomava um banho quentinho, procurava um lugar, gravava, editava, subia os vídeos, e aí onde eu vou hoje, aí eu adorava, eu gostava muito, me sentia viva, sabe? Me sentia desfrutando da vida, assim, foi maravilhoso, tá? Então é isso, desejo de verdade que um pouco dessa experiência tenha enriquecido a vida de vocês, despertado sonhos, desejos, né? E principalmente vontade para viver, viver o novo, conhecer lugares, porque a vida, de novo, é sobre o que a gente vive, sobre as memórias que a gente cria na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? A vida é sobre o que a gente sente, seja bom ou ruim. Essa é a graça de estar vivo. Então tá, a gente se vê nos próximos vídeos.